superabundou a, sente-se por bondade. Quero falar da minha alegria de poder estar aqui. A convite do meu pastor, não é convite, é um pedido, e quando o pastor pede, a gente obedece na íntegra. Minha pastora, que alegria estar aqui, pastor William Schmidt, sua família, pastor Maurício. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Uma alegria muito grande aos demais amigos, né? É uma alegria poder estar compartilhando de uma mensagem, pastor Alcidinei, aqui na nossa igreja sede. Temos um texto escrito pelo apóstolo São Paulo, que ele nos fala sobre graça. Quando falamos sobre graça, uma de suas definições é favor imerecido. Não merecíamos, estávamos destinados ao inferno. E Jesus, ao se entregar na cruz, nós, por meio do seu sacrifício, alcançamos a salvação pela graça. A palavra graça, nos dias atuais, por mais que as pessoas em suas atitudes tenham deturpado esta palavra e achado que graça é um passaporte para pecar, na verdade, a graça de Deus, ela atua ao longo da nossa vida, nos dando capacidade de fazer coisas boas e também não pecar mais. Aqueles pecados voluntários que tanto nos cercam. Minha esposa, esqueci de você, Deus te abençoe. Minha companheira fiel, uma alegria estar com você aqui. Ela queria, tem um trabalho ali hoje. Eu digo, não, você vai comigo, né? E ela, como mulher sábia, como diz o nosso pastor Pedro Paulo, eu estou enxergando um pouquinho, né? E eu também já estou com uma debilidade. Então ela vem falando, olha o carro, vai ela para o outro lado, e vai, uma benção. Obrigado, minha esposa querida. Copiloto, né? E quando nós lemos esse texto, eu estava essa tarde pensando nessa palavra, e eu gosto sempre de falar de tema nas mensagens que prego, e eu quero falar sobre o Deus de uma nova oportunidade. Vou repetir, o Deus de uma nova oportunidade. Eu digo que a rebeldia humana, ela não pode, jamais poderá frustrar os planos de Deus. Deus nunca foi e nem será pego de surpresa. Deus é soberano, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e todo o poder opera nele e por ele. Então a rebeldia humana, a ruindade, a malícia, jamais pode frustrar os planos de Deus. A graça de Deus, ela sempre é e será maior do que o pecado do homem. Vou repetir porque eu acho linda essa palavra. A graça de Deus, ela é sempre maior do que o pecado do homem, sempre maior. Queridos irmãos, o homem nunca é lançado no inferno por causa do seu pecado. É, pastor, sim. O homem é lançado no inferno porque ele deixa de se arrepender. Porque a graça, a manifestação da graça, ela sempre estará à tua disposição para alcançar a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Eu estava olhando para esse texto e eu gosto muito de um personagem chamado Jonas.
E eu quero ilustrar esse tema falando sobre o Deus de uma nova oportunidade, olhando para este personagem. A Bíblia vai dizer que uma cidade chamada Nínive, o pecado dessa cidade chegou diante de Deus. E Deus, por sua infinita graça, Ele chama este profeta, lhe incumbe de uma grande tarefa de antemão avisar a esta cidade sobre o pecado deste povo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o pecado deste povo subiu ao céu. E de antemão Deus desce à terra para perdoá-los, para falar que os ama, para dizer que ainda há uma nova oportunidade. E eles precisariam tomar uma decisão de buscar a Deus, de se humilhar, de se converter. Aí nós olhamos, Deus chama a Jonas. Jonas, ele prega uma mensagem em Nínive. E esta mensagem dele é uma mensagem de juízo. Porém, ele não derrama uma lágrima. Olha que interessante. Um homem que foi chamado por Deus para profetizar, ele vai a essa cidade e prega uma mensagem de juízo. Porém, ele não derrama uma lágrima. Por quê? Porque ele não queria ver a salvação dos seus ouvintes, mas sim as suas condenações. Porém, o seu desejo estava em descompasso com o plano de Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui para lembrá-los que Deus, Ele é dono desta obra que sou eu. Ele é dono desta obra que é você. E essa obra não é perfeita, esta obra ainda está sendo trabalhada. Esta obra está sendo cuidada, guardada. E graças a Deus estamos sendo moldados a cada dia por esse Deus que é bondoso, é compassivo, é cheio de amor, é cheio de misericórdia. No início, quando eu comecei a pastorear a primeira igreja aqui em Florianópolis, começou a vir para a igreja um moço que incomodava muito no culto. E eu ficava tão chateado quando ele entrava. E para minha tristeza, ele passou a frequentar todos os cultos. Para minha tristeza. Quando ele chegava na porta, alguém dizia assim para mim: olha, o pastor, ele já mudou o semblante. E eu ficava ruim, porque eu ainda não compreendia a dimensão do amor de Deus e o poder da transformação de Deus na vida de um ser humano. E ele entrava e saía, não tomava uma decisão, incomodava, fazia pergunta. E um dia alguém foi ali pregar, eu digo que mais provido de amor e de graça, e trouxe uma mensagem em lágrimas, e olhou para aquele moço, apontou o dedo para ele e disse: Jesus te ama. E ele disse: o Senhor está falando comigo, contigo. Jesus te ama tanto que Ele me trouxe aqui essa noite para dizer que vai mudar a sua vida. E muitos, nesses muitos Ele me incluiu, e muitos vão olhar para você e não vão acreditar na transformação que o Senhor fará na tua vida. Irmãos, ele acreditou. Eu fiquei em cima do muro. E ele veio no próximo culto e disse: pastor Beto, hoje eu não vou lhe incomodar. Olha só. O que é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Eu disse: meu filho, a Bíblia diz que o Espírito Santo é para quem crê. Então busca a Deus com muita veemência. Busca com força mesmo, que Deus vai te batizar.
E ele disse, o pastor eu posso aqui me apropriar da igreja por uns dias? Eu disse, não, fica muito ruim, vai para outro lugar. Tem tanto lugar, e um dos lugares que eu apontei tem um monte. Isso, um monte, vai lá para o monte, ora lá. E ele foi, irmão, subiu para o monte numa sexta-feira. Eu fiquei preocupado, porque no domingo ele não apareceu no culto. E perguntei para minha cunhada, disse, o irmão fulano de tal, ela disse, ele subiu um monte na sexta-feira à noite, lá atrás de casa. Na quarta-feira nós tínhamos culto de doutrina, e de repente eu estava orando e escutei aquela língua estranha, e variedades de língua. Eu disse, meu Deus, eu não conheço quem está aí. E era o irmão Elias. E a primeira pessoa que ele profetizou no culto foi para mim. Por mais que o Senhor não acreditasse, por mais que o Senhor muitas das vezes olhou para mim, ei, Jesus me salvou e disse para mim ser um cooperador da obra, me colocar à sua disposição. O que é que o senhor precisa de mim, meu pastor? Oh, irmão, que vergonha que eu fiquei naquela noite, mas eu vi as boas mãos do Senhor transformando uma vida, e esse juízo a qual eu fiz, Deus me fez ver que Ele faz da forma que Ele quer. Então não te assuste se lá na tua família alguém, quem sabe, que você deu aquele olhar de desprezo, quem sabe aquele que você disse, esse não tem mais jeito. Ei, não te assuste se você vê ele transformado, sendo usado nas mãos de Deus para a glória do nome dEle. Aleluia. O desejo de Jonas estava em descompasso com a vontade de Deus. E que Deus é esse, o Deus de uma segunda oportunidade. E eu não digo de segunda, Deus é Deus de muitas oportunidades. Esse é o meu tema. Mas a sugestão e a visão é que Deus é Deus de muitas oportunidades. E Jonas, ele prega aqui uma mensagem de juízo sem nenhuma chance de esperança. Agora vocês observam comigo que a Bíblia, ela nos aclara a palavra de Deus, que Deus fez com Jonas diferente. Deus dá a primeira missão para Jonas, e geograficamente ele troca todo o trajeto, ele faz tudo que não era para fazer, e Deus volta novamente e fala com Jonas. E os irmãos conhecem muito bem a história, o que ele teve que passar e voltar atrás. E Deus, que Deus bondoso, não fala do seu fracasso, não aponta absolutamente nada acerca do seu erro, não lhe chama atenção, não lhe faz nenhuma ameaça. Ele simplesmente concede a Jonas uma nova oportunidade. Eu quero dizer com muita convicção que o Senhor me trouxe aqui essa noite, era para extrair outros pastores. Quando o pastor falou isso, eu fiquei muito alegre, porque daí eu entendo que era para mim vir. Então eu quero dizer que Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, como um profeta de Deus, que Ele te ama como tu nunca imaginou. E se você está aqui, Ele te diz essa noite que foi o mover da mão dEle nas entrelinhas. Deus trabalhou de uma forma tão especial, cuidando de você, guardando a sua vida, te dando livramento, e te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama e não vai te perder. Apenas creia na palavra de Deus. Aleluia. Um escritor, Isotrino Filho, ele diz que não foi Jonas que foi lançado no fundo do mar. Ele diz que foram as suas falhas. Deus não lançou Jonas, Deus lançou as suas falhas. Um outro escritor, John Vernon, ele diz que o caso de Jonas não é uma exceção,
Pois Deus sempre perdoa os seus servos e restaura. E Jesus conta uma parábola, o pastor falou de parábola, me veio ao coração aqui agora, algo muito, muito sensato para falar nesta mensagem. E Jesus conta uma parábola sobre uma figueira estéril. O dono daquela figueira, ele diz assim, esta figueira, ela está utilizando a terra impropriamente, ela não frutifica. Aí o seu servo diz assim, porque a ordem era cortar a figueira, ele diz assim, não, deixa mais este ano. Deixa mais este ano. E Jesus não dá só uma segunda oportunidade, ele faz investimento. Ele diz assim, deixa que eu cave. Oh glória. Deixa que eu cave, porque só deixar ela aqui esse ano vai continuar dando errado. Mas permita que eu a escave, que eu a esterque. Se não frutificar, aí nós cortamos, mas dê uma nova oportunidade. E não é diferente com nós, Deus nos dá oportunidade e faz investimento em nossas vidas. Eu estava olhando para Abraão, quando Abraão foge para a terra do Egito, diz que Sara é sua irmã. Isso traz uma consequência muito grave, mas isso não anulou o chamado de Deus na vida de Abraão, para ser pai de uma grande nação. Jacó, ele mente para o pai, ele mente para o irmão, ele faz tantas coisas erradas, mas você vai ver lá no capítulo 32 de Gênesis, oh glória, Deus espera ele no Jaboque. Ele fez tudo de errado, mas Deus assim, eu vou te esperar lá no Jaboque. Lá no Jaboque nós vamos conversar face a face. Eu tenho uma palavra para falar contigo. Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história. Aleluia. E é tão lindo que quando Jacó passa aquela noite toda lutando com aquele anjo, a Bíblia vai dizer que Jacó obteve vitória. Deus o deixa marcado e ele vai ao encontro de Esaú. E Esaú está vindo contra ele com 400 homens. E a intenção de Esaú não era boa. Porém, na vida de Jacó, já estava determinado por Deus mais uma oportunidade. Ele já estava abençoado, ele já estava sendo guardado pelo próprio Deus. E de longe, quando ele vê Esaú, oh glória, o seu temor, a dificuldade que agora ele passava. Porém, Deus já havia entrado com uma grande providência na vida de Jacó. Esaú vem até ele. Não é Jacó que vai até Esaú, Esaú vem até ele. O toma pela mão e beija o seu rosto. Ele pensava em morte, em juízo, e Deus dá a ele um grande livramento. Não é muito bom ter que passar por estes caminhos, Jaboque. E Jaboque marcou Jacó para o resto da sua vida. Homem que era perfeito em seu físico, agora manquejava de uma das pernas. E eu digo que Deus, para não nos perder, muitas das vezes nos faz passar por lugares que não queremos passar. Nos leva a caminhos estes que nos marcam, nos fazem chorar,
muitas das vezes nos colocam em desespero. Então Deus nos leva para quê? Para não nos perder, para mostrar que Ele é Deus, que Ele nos ama, que a obra dEle é perfeita, que Ele é um Deus cheio de graça e que Ele é um Deus cheio de misericórdia. Aleluia. Moisés, um homem que está lá na terra do Egito, vai defender um de seus irmãos que estava sendo afrontado por um egípcio e acaba matando esse homem. E Deus chama Moisés para liderar o seu povo. Pense que coisa linda a Deus, irmãos. Alguém esses dias disse para mim: pastor, por tudo que vocês falam, Deus é Deus dos fracassados. Eu digo que não. E eu disse: não. Deus é que pega os fracassados e os levanta e os faz forte. Estás totalmente enganado. Fracassado é aquele que pensa que consegue viver sem a presença de Deus. Esse é fracassado. Que luta com a sua força, com a força do seu braço, mas nós somos fortes, porque a força de Deus habita em mim e em você. Eu estava olhando para Jesus. E Jesus tem ali um colegiado de discípulos, mas Pedro me chama a atenção. Pedro me chama a atenção quando Jesus fala de seu sofrimento e sua morte e sua prisão. Pedro diz para Jesus: Senhor, se for para ser preso, eu vou contigo. E se for para morrer, estamos juntos. E Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes, Pedro, tu me negarás. E quando aconteceu de Pedro negar as 3 vezes, a Bíblia vai dizer que Pedro olha para Jesus e Jesus está com os olhos fitos em Pedro. E a Bíblia faz questão de dizer que Pedro se retirou e chorou amargamente. Eu digo que aquele olhar de Jesus não foi um olhar de julgamento, mas foi um olhar dizendo a Pedro: Pedro, eu te encontro, eu vou ao teu encalço. E o capítulo 21 de João aclara tudo isso aqui. Diz que Pedro está pescando e Jesus aparece. E ali ele prepara uma refeição: pão e peixe. E chama Pedro. Os irmãos estão vendo a diferença de Jesus de nós, irmãos? Por isso que Davi disse: caiam na mão de Deus e não dos homens, porque na mão de Deus há misericórdia. Olha a diferença de Jesus para nós. Nós era para ser pelo menos parecido com Jesus, amar mais. Oh glória, ajudar mais, estender as mãos, entender que este plano de Deus, ele vai além do que nós achamos ou pensamos. O maior sermão de Jesus, ele não pregou lá para multidões, não. O tempo mais duradouro que Jesus pregou foi para a mulher samaritana no poço de Jacó. E quando eu estava olhando para o capítulo 21, Jesus alimenta Pedro. E depois que Pedro está alimentado, e Jesus diz para Pedro: se é eu, dizia, eu não falei que tu tinha me negado, eu sabia. Falei que tu é fraco, rapaz. Falei, eu sou Deus, tu é humano. E Jesus diz para Pedro apenas: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez. E Jesus agora se reporta a Pedro de uma forma diferente: Pedro, apacenta o meu rebanho. Tu pode até ter fracassado como pescador, tu pode até ter fracassado como discípulo, mas Pedro, eu vou te promover, Pedro. Olha só o que é que Jesus faz. Eu vou te promover, Pedro. A partir de hoje, você é pastor e não você vai cuidar de qualquer rebanho. Você vai cuidar do meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Aleluia. Um escritor chamado Warren George, ele diz que a vida cristã é cheia de recomeços. Ela é cheia de recomeços. E eu acho tão lindo que a Jonas, Deus diz assim, a Bíblia é clara, diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Por que a segunda vez? Porque na primeira ele falhou, ele errou, e Deus não dispensou aquele profeta e chamou outro. Deus diz: é tu mesmo, tens a segunda oportunidade, vai e profetiza, vai e fala o que eu estou te mandando. Miqueias capítulo 7, versículo 8, ele diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Oh glória! A mensagem de Jonas agora, ela alcança resultados esplêndidos. Ele não queria ver nenhum ninivita salvo, e todo se converte. Ele oferece condenação, e Deus oferece perdão. Tu condena e eu perdoo. Vocês estão vendo como a coisa parece que vai na contramão, e vai mesmo. O arrependimento dos ninivitas e o sermão de Jonas, embora desprovido de graça, produziu o maior resultado que se tem notícia na história. Você não vai ver em outro lugar. A cidade toda se converteu. Eu gosto muito de ler livros, né? Então eu cito esses. Eu gosto. John Verno diz que aconteceu em Nínive, que o que aconteceu lá faz o dia de Pentecoste ser pequeno. As crianças, o rei, os animais, todos, o rei imagina, tira a sua roupa real, se veste de pano de saco, e todos proclamam um jejum a Deus. E Deus agora estende as suas mãos e livra aquele povo. Queridos irmãos, para entender os planos de Deus, é necessário ter a mente de Cristo. E em primeiro lugar, crer na sua palavra. Eu estava lendo esta semana, e quando eu leio uma coisa que é muito boa, eu na hora chamo a Fábio. Fábio, vem cá, corre. Quer? Eu disse: olha só como Deus falou comigo aqui. Eu digo para ela ri que se acaba, né? E antes de pregar na igreja, ela sempre pede para me pregar para ela: prega um pouquinho para mim. E eu sempre faço isso. Ela está aqui de minha testemunha. E a gente se alegra na mesa onde a gente está, a gente se alegra em Deus. Porque quando falamos a palavra de Deus, nós nos alegramos. E eu estava lendo acerca de um menino. Morava numa determinada cidade. Isso é uma ilustração que alguém contou. Eu achei bonito e vou contar também. É muito edificante. E esse menino viu o circo chegar na sua cidade. E ele começou a incomodar o pai dele: pai, me leva no circo, pai.
pai disse: filho, o pai só tem folga no sábado de manhã. E ele viu esse circo na segunda-feira. E ele começou a incomodar o pai dele. E o pai prometeu para ele: no sábado o pai te leva. O pai leva no sábado. Na terça ele disse: pai, está de pé o negócio? Tranquilo, filho, tranquilo. Na quarta ele disse: pai, o pai não esqueceu. Não, tudo certo, está tudo certo. Sábado nós vamos. Quinta-feira para frente esse menino já não dormiu mais. Acordava pela madrugada, importunava o seu pai. De sexta para sábado essa criança não dorme. Chegou de manhã, o pai se aprontou: vamos, filho, para o circo. Ele, todo alegre, foram para o circo. Quando chegou lá, que deram abertura ao espetáculo, a criança dormiu. Dormiu. Acabou, o pai pegou ele nos braços e o trouxe para casa. E quando chegou em casa, ele disse: ô pai, o que é que houve? O circo? O pai disse para ele: filho, o pai vai te ensinar uma coisa, filho. Quem não acredita, quem não confia na palavra do pai, perde o espetáculo. Você entendeu? Quem não crê na palavra de Deus, perde a chance de viver uma vida vitoriosa. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Eu estava de férias em uma cidade muito longe. Agora nas minhas férias ali em Bituba. E eu saí à noite para ir no mercado. Eu falei: vai no mercado, comprar algumas coisas. Fui no mercado. E no caminho, uma irmã me ligou. Pastor Maurício conhece bem ela. Ela tem uma sorveteria na Barra da Lagoa, irmã Marivone. Sabe que tem aquelas pessoas queridas na igreja, aquelas pessoas amadas. A simpatia assim fora do normal é aquela pessoa. Tem as queridas e tem as muito queridas. E ela é uma delas. Uma mulher que busca muito a Deus. Quando eu passo por ela: meu pastor, estou orando pelo senhor, tá? Então essa é aquela muito querida. E eu estava de férias e quando uma ligação, eu parei meu carro e comecei a escutar um áudio dela. E o áudio dela, pouca mensagem, muito choro. Aí eu liguei para ela: o que é que está acontecendo, irmã? Pastor, o senhor saiu de férias, desculpe eu lhe incomodar, olha só. Mas eu fui no médico e o médico me desenganou, pastor. O câncer que eu tive alguns anos atrás, ele voltou com uma força terrível. Irmãos, eu perdi minha irmã com 44 anos de câncer, perdi minha mãe com 64 anos. Eu sei o que é isso. E naquela hora, Deus me deu, aquilo não veio de mim. Foi uma inspiração divina. Eu disse: eu vou orar pela senhora, só que eu vou desligar. E vou orar, a senhora escuta o áudio da minha oração. E naquela hora Deus passou a usar as minhas palavras. Eu não sei orar 2 minutos e pouco em áudio, não sei. No mínimo eu vou repetir 1 minuto. As mesmas coisas. Mas eu fiz uma oração que depois eu ouvi, eu digo: poxa, que oração linda, né? E aquelas palavras não eram minhas, as palavras de fé que Deus colocou no meu coração. Eu digo: depois vem aquela, eu digo: se isso não der certo, eu estou morto. Mas eu profetizei de tudo que era jeito. Eu digo: em nome de Jesus, o câncer ele não vai lhe matar. E Jesus está me dizendo, sabe aquela mensagem assim? Jesus está me falando nesse momento que isso é para a glória dele. E ali era o Espírito Santo. Porque depois o pastor Beto normal estava cheio de dúvida. Aí nessa oração eu disse para ela: Deus está lhe dando uma nova oportunidade.
hoje, para a senhora testemunhar da grandeza e do poder dele. Passou, irmãos. No outro dia, ela me mandou outro áudio, dizendo: pastor Beto, a minha cirurgia foi marcada para tal dia. Eu disse: vai firme, Deus vai fazer uso aí da medicina. E ela me falou de tantas complicações que o médico a falara, que aí eu temi. Mas a palavra dela aí me confortou. Ela disse: pastor, mas segundo a palavra, ela disse para mim, mas segundo a palavra que Deus colocou na sua boca, eu estou curada. Eu digo: opa, então deu certo. Nós estávamos na igreja em um culto de milagres. E ela disse para a irmã Fábio, diga para o pastor que eu preciso testemunhar. A mulher foi e operou. Uma cirurgia muito incisiva. Fez tudo o que tinha que fazer. E depois que sai de uma cirurgia, o tratamento é rádio ou quimioterapia. Não tem outro caminho. Os nódulos eram muito agressivos. Estavam muito crescidos. E eu, sem entender de nada, ela foi testemunhar e ela chegou no púlpito. Oh, que culto, irmão. Sabe aquele culto que você quer, meu Deus, quer que Jesus volte naquela hora? Aconteceu um grande milagre. Ela disse: pastor, retiraram tudo que tinham que retirar, pastor. Mandaram para fazer biópsia. E o Senhor acredita, ela testemunhando: igreja, vocês acreditam? Eu já amém, eu já sabia que era coisa boa, né? Só eu acreditando ali, né? Vocês acreditam que todo o exame, toda a biópsia feita, de cada partícula cancerígena, o resultado foi que tudo isso é benigno. Eu não tenho mais absolutamente nada. E Jesus mudou o meu laudo médico. Eu disse: oh, louvado seja o nome de Jesus. O que é que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Quem sabe você chegou aqui pensando: eu estou fadado ao fracasso, tanto no âmbito espiritual quanto físico. A minha vida não muda, não vejo absolutamente nada melhorar na minha família. Com permissão do meu pastor, fique de pé. Deus tem falado,